Glória a Deus, bom dia. Mais um dia na academia, nessa escola maravilhosa. E eu tenho até testemunho já, gente, do nosso estudo. Nesse sábado, eu fiquei muito feliz ontem que uma pessoa, foi a Ledinha, ela falou: pastora, olha, eu nunca consegui entender a Bíblia. E quando foi essa semana, eu peguei a Bíblia e li e consegui entender tudo, lembrando do que a gente já havia estudado, consegui até pegar os capítulos que eram relacionados à história no Novo Testamento, e fui lá, e eu não sabia que eu podia estar lendo uma história no Antigo Testamento e procurar a confirmação, procurar essa história lá no Novo, e eu fiquei muito feliz, porque a gente estuda a palavra, e a palavra ela é esclarecedora, né? A palavra de Deus é maravilhosa. E hoje a gente vai começar o livro do Êxodo. Gente, nós acabamos de ver Gênesis, foi muito gostoso a nossa aventura em Gênesis. Eu pensei que seria por menos tempo, mas foram 10 aulas. Então, essas aulas vão ser liberadas. Vocês podem ir lá depois, rever essas aulas com o tempo. E foi muito bom. E do Gênesis 1 ao 11, a gente viu que não tem como se datar. É uma história que a gente não tem como falar, olha, foi tal data. Mas a partir do Gênesis 12, a gente já começa a ter uma data aproximada. A gente começa a história de Abraão, a data aproximada de 1.800 anos antes de Cristo. E aí nós vimos a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e vimos também a família de Jacó, né, ali descendo para o Egito, e eles se estabelecem em Gozém, e ali no capítulo 48, a gente vê o Jacó adoece. E aí ele vai morrer daqui a pouco, mas antes de morrer, Jacó vai e adota os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. E no capítulo 48, do 11 ao 22, o Jacó, ele vai lá dar a bênção, né? Tem lá toda aquela história de transferência de bênção para os seus filhos. No capítulo 49, a gente vê a bênção profética do Jacó sobre os filhos, e ele vai falar sobre cada tribo de Israel. Ele coloca uma palavra profética. A gente passou por tabernáculos, tem até as tribos aqui na parede. Então, para cada uma dessas 12 tribos, Jacó teve uma palavra de bênção, Jacó teve uma palavra profética. Ele termina, né, de abençoar os seus filhos, e então ele morre. E no capítulo 50, a gente viu a morte de José, com 110 anos. E a gente começa o Êxodo. O que significa o Êxodo? Êxodo significa saída ou partida. O Êxodo, ele conta a saída e o começo da peregrinação de Israel. Só que essa peregrinação, ela vai continuar também nos outros livros. Na verdade, os livros do Êxodo, Levíticos, Números, esses são os livros que contam essa caminhada do povo de Israel. Porque o Deuteronômio, né, Delto, segunda lei, ele é uma repetição do que aconteceu no Êxodo e em Números, né? Que são
que são a narrativa do povo ali chegando à terra de Canaã. E aí o Moisés, ele chama aquele povo, e aí ele faz um apanhado geral do que aconteceu. Então, o Deuteronômio é isso. Eles estão ali chegando naquela terra, o Moisés fala, vem cá, vamos recapitular tudo o que nós falamos até agora. Por quê? Porque vocês vão entrar nessa terra, essas pessoas, é um outro povo, eles têm vários deuses, eles têm outra cultura, então vamos aqui relembrar tudo que Deus vem falando conosco até agora, tudo que Deus estabeleceu para nós como uma nação até agora. E o Levítico, ele não tem quase nada de narrativa, eles são as leis rituais, né? E vocês vão gostar muito de estudar Levítico, gente. Tem umas leis assim que tem algumas curiosidades bíblicas que vocês vão gostar muito. Mas a narrativa do Egito até chegar às portas de Canaã, a gente vai ver agora no Êxodo, Levíticos e Número. O Êxodo, ele dá sequência à história antiga dos hebreus. Essa história que nós contamos, né, toda a história do povo até chegar nessas 70 pessoas que descenderam de Jacó. Essas 70 pessoas que chegaram ao Egito, elas vão formar essas 600.000 pessoas que vão sair do Egito. Então, esse povo, essas 600.000 pessoas, vão se transformar na nação de Israel a partir daí. Então, até agora, até esse exato momento, vimos a história dos patriarcas, e daí Jacó, ali estabelecido, a seca, os filhos de Jacó descem para o Egito, vimos a história de José, José chama os irmãos para o Egito, chama Jacó também, desce todas essas 70 pessoas que eram a família de Jacó. Quem eram essas 70 pessoas? As 12 tribos e Jacó. Os 12 filhos que já tinham suas esposas, seus filhos, formavam essas 70 pessoas. Essas 70 pessoas descem ao Egito, se estabelecem numa terra que o faraó deu a elas. José já era governador do Egito, era um homem extremamente respeitado. O faraó, que gostava de José, recebeu a família de José. E essas 70 pessoas começaram a morar naquela terra, se estabeleceram e levaram a vida. Mas, com o passar do tempo, o José morre e essas 70 pessoas se transformam nessas 600.000 pessoas que vão se transformar na nação de Israel. Então, embora o Moisés ele seja o personagem principal da narrativa do Êxodo, a verdadeira história do Êxodo é o quê? É a obra redentora de Deus, que livra Israel da escravidão do Egito, né? E vai estabelecer um relacionamento de aliança com essa nação. Então, esse ato, ele indica a verdadeira intenção de Deus. Qual que era a intenção de Deus? Qual é a missão de Deus que a gente vem estudando até agora? Cumprir as promessas feitas há muitas gerações atrás. Cumprir as promessas feitas a Abraão e aos outros patriarcas que nós vimos até agora. A saída do Egito... Lembra que a gente vê Jesus no Antigo Testamento? Então, a saída do Egito, ela é o ponto culminante da redenção no Antigo Testamento.
E a aliança, ela aliada àquela cerimônia da aliança do Sinai, que nós vamos ver daqui a pouco, a saída aliada a essa aliança do Sinai, ela é o auge da história da salvação no Antigo Testamento. E aqui no Êxodo, a gente vai dividir esse livro dessa forma, conforme os assuntos. Primeiro, a gente vai ver o chamado de Moisés e a preparação para o Êxodo, que são os 6 primeiros capítulos, que eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre eles hoje. Segundo, as 10 pragas do Egito, que vão de 7 a 11. Depois, a saída do Egito, que é o capítulo 12, 13 e 14. Depois, o quarto, do Egito até o Sinai, o 15 e o 17. Quinto, a aliança com o povo, que é do 19 ao 24. Sexto, do 25 ao 31, Deus vai dar várias instruções para eles de como montar o tabernáculo, né? E no sétimo, vem... É o ponto mais baixo da história, que é o bezerro de ouro. Depois de tudo que a gente vê, que eles vão viver, a gente vai ver essa história caindo aqui. E o bezerro de ouro, ele detona todo o plano, né? Mas depois de algumas lutas, Deus vai e faz aliança. A aliança é feita de novo e lá no capítulo, lá no 19, ela é restabelecida. E no 8º, eles fazem o tabernáculo e aí Deus vem habitar no tabernáculo. Então, o Êxodo, nós vemos no Êxodo Deus chamando um povo, libertando esse povo, fazendo uma aliança com o povo e estabelecendo morada entre eles. A história do Êxodo é linda. E, primeiro, o chamado de Moisés para a preparação do Êxodo, que é do capítulo de 1 a 6. No capítulo 1, do 1 a 5... a gente vai ver que é a ligação com o Gênesis, tá? É o resumo dessa história que eu falei para vocês, é o final do livro. No versículo 15 a 22, a gente vai ver aquelas parteiras desobedecendo a Faraó. Lembra que nós fizemos aqui aquele culto de mulheres, o teatro das mulheres da Bíblia? Tivemos as parteiras de Moisés, a Cifrá e Poá. Essas mulheres resolveram desobedecer o Faraó, né? E aí a gente vai ver, então, essa história das parteiras do 15 ao 22. Então, nesse capítulo 1, ele diz o que vai acontecer com aquele pessoal lá, aqueles 70 que desceram de Canaã, que agora eles não são mais 70, porque já se passou todo esse tempo, o Faraó morreu, porque assim, gente, 400 anos são o quê? 4 gerações. Chegou um tempo que o povo, que o Faraó muda, nasce outra geração, tanto do lado dos hebreus, começou a não se saber mais quem era José. E o Faraó, também, os faraós que iam entrando não sabiam mais quem era José. Então, aquela amizade do antigo faraó com José, toda aquela convivência que eles tinham, harmônica com os hebreus por causa do José, foi se transformando em uma coisa que o faraó viu que era perigosa com o tempo. Por quê? Porque o povo se multiplicou muito. Lembra que a ordem que Deus dava?
cresce e multiplica. Cresce e multiplica. Vou te fazer fecundo. A bênção naquele tempo era ter muitos filhos. O homem era abençoado quando ele tinha aquele monte de filho. Quanto mais filhos... Lembra que as parteiras, quando o faraó, ele fala, mas por que vocês deixaram? Né? Vocês estão deixando escapar? Porque essas parteiras, elas não deixaram só Moisés escapar. Elas deixaram vários meninos escapar. Elas preferiram obedecer a Deus do que a ordem de Faraó. Então, o que elas falaram para o faraó? Porque as hebreias, elas são muito férteis. Então, quando a gente chega lá para fazer o parto, pronto, elas já tiveram filho. E a gente quando chega, não precisa nem chamar a gente, elas estão tendo filhos sozinhas. Eu me lembro de uma, lá atrás da minha conversão, que a gente estava fazendo um estudo sobre Abraão, e daí teve um culto de mulheres que a gente falou sobre fertilidade. E aí a pessoa que estava ministrando falava que a gente precisava declarar que nós somos as hebreias, que nós temos a fertilidade que as hebreias têm, porque realmente as hebreias eram muito férteis. Elas tinham muitos filhos, e as parteiras, elas usaram isso até para se defender, né? E, gente, o povo cresceu muito, aquelas 70 pessoas. Agora, na época que Deus levanta Moisés para libertar o seu povo, já não é mais aquele clã de 70 pessoas. Agora, eles são 600.000 pessoas. E conforme eles foram crescendo, e o faraó foi vendo que eles se tornavam uma ameaça, porque o faraó fala assim, olha, esse povo, eles estão crescendo mais do que nós. Então, vai chegar um momento que eles vão nos subjugar. Se eles vierem contra nós, nós vamos perder. E é aí que ele pega e escraviza esse povo, né? Então, é um povo que vai passar muitos anos, uma geração que vai passar muitos anos escravizada, né, por esse faraó. E a gente fala, sabe, que o Moisés, a gente fala, ai, que povo difícil, nossa, mas esse povo, mas a gente esquece, gente, que esse povo, eles foram escravos a vida toda, e eles tinham mentalidade de escravos. Moisés, Deus pega Moisés, quando a Joquebede põe lá o cestinho do Moisés no mar, no rio Nilo, que era a economia do Egito, né? Girava toda em torno daquele rio. E você vê, ele pegava, o faraó mandava pegar os meninos e afogar no Nilo. Matava as crianças ali. Imagina um rio cheio de criança morta, né? E aí a Joquebede, ela pega o Moisés e prepara aquele cesto, e aí você vê que o tempo foi passando, e eles não só se esqueceram do José, mas eles não tinham intimidade com Deus. Porque a Joquebede, ela não fala, quando ela ora, ali que ela fala para Deus cuidar dele, ela não fala do Deus dela, ela fala no Deus de Abraão. É um Deus que ela ouviu falar. Não é o Deus que ele serve. Por isso é tão difícil para Moisés, no decorrer desse tempo, que ele pega esse povo, para Moisés fazer com que esse povo venha a Deus. Porque conforme se passou o tempo, Deus, ele se tornou algo distante também das gerações. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não era o nosso Deus, né?
E aí você vê quando a Joquebede põe o Moisés no cesto, e a Miriam. Gente, Miriam, ela era uma líder nata, né? Porque você vê que a menina, ela acho que ela tinha, se eu não me engano, 11, 12 anos. Ela saiu correndo, vendo o cestinho, quando a filha do faraó sai e pega o menino, ela já... Você não quer uma hebreia? Você quer que eu traga uma hebreia para dar de mamar para esse menino? Você vê como ela pensou rápido. Por quê? Porque não estava nada combinado. Ela simplesmente, a mãe botou o cestinho ali, não podia ter ido para muito longe até chegar numa hora que elas não vissem mais o cesto. Então foi o anjo do Senhor que conduziu esse cesto às margens até chegar no palácio. Foi o anjo do Senhor quem foi ali e fez com que a princesa saísse exatamente naquela hora para encontrar o menino. E foi o anjo do Senhor que conduziu Miriam também toda aquela margem para entender toda aquela história, tudo o que estava acontecendo. E uma criança, gente. A princesa não quer que eu pegue uma hebreia? Porque, gente, fala a verdade, uma menina hebreia, filha de escravos, aparecer no jardim ali da margem do rio, perto do palácio, do nada, e a princesa falar assim, não, eu quero. E aí ela atrai Joquebede, e a princesa ainda paga um salário para Joquebede, para ela cuidar do Moisés por um período de tempo, até que ele voltasse para o palácio, até ele desmamar. Então, o que a gente entende disso? Né? Além de que o nosso Deus, Ele conduz todas as coisas e tudo é orquestrado, por mais que muitas vezes a gente não entenda o que está acontecendo, Deus, que é o Deus que vê lá na frente, porque ali era só um menino dentro de um cesto, um filho de escravos, para quem estava olhando com olhos naturais. Para Deus, era o grande libertador que Ele ia levantar para salvar o povo dele. Né? Então, muitas vezes a gente não entende como que as coisas na vida da gente vão caminhando, e muitas vezes as coisas vão caminhando de forma que fala, meu Deus, o que é isso? Eu sou povo de Deus e está acontecendo dessa maneira. Por que está acontecendo dessa maneira? Mas essa não é o que nós devemos pensar. Nós devemos pensar assim: eu sou povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus. Para que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Não é porque, é para quê? O menino foi salvo, pego lá e... Olha só, se a princesa pagou salário para Joquebede cuidar desse menino e ela levou esse menino para a casa dela, Moisés sabia quais eram as suas raízes. Mesmo depois, quando ela voltou para entregar o menino para a princesa, porque chegou a hora lá dele estudar, porque o Moisés, gente... Moisés foi um grande legislador. Por que Deus salvou Moisés e colocou Moisés dentro do palácio? Esse povo era um povo escravo. O escravo sabia ler? Escravo sabia escrever? Não sabiam. Deus pega Moisés, dá a Moisés a melhor educação que existia na época. Por quê? Porque o Egito era a maior nação da época.
tudo que era de melhor estava no Egito. Então, o Moisés estudou tudo, ele estudou botânica, ele estudou ciências, ele estudou engenharia, ele estudou leis, tanto que quem é que faz as leis? Porque assim, Deus deu as leis para Moisés, mas quem é que vai ali, elabora, obviamente, com todo o aval de Deus? Quem passa isso para o povo? Quem ensina o povo? Até mesmo ler, gente, e escrever. Porque depois, obviamente, que tinham os que estavam mais próximos do Moisés. Moisés foi ensinando o povo, as pessoas ler, escrever. Então, o Moisés, ele não foi pego, eu vou pegar qualquer um. Não, Deus pegou um príncipe. Deus pega um escravo, leva para o palácio, né? E transforma esse escravo num grande legislador que vai conduzir o seu povo à terra que Deus prometeu. Por que Deus precisava de um legislador? Além de um grande intercessor, porque a gente vai ver que o Moisés ele é um dos maiores intercessores da Bíblia, né? Por quê que ele precisa? Porque eram 70 pessoas, era um clã, era uma família. Agora Deus não é mais uma família. Agora Deus vai transformá-los em uma nação. E uma nação precisa de leis, de ordem, né? E quem que é o rei dessa nação? O próprio Deus. Porque aqui no Êxodo nós vamos ver que essa nação é uma nação teocrática. O que é uma nação teocrática? É uma nação onde Deus governa. O Moisés ele está lá para ser representante de Deus, né? Ele, o Arão, toda a família de Arão são a família dos sacerdotes. Deus vai ensinar tudo ao povo, os rituais. Mas quem governa essa nação? É Deus. Agora a gente vê que esse povo também não tinha intimidade com Deus nesse tempo todo, quando eles chegam no Egito, no Monte Sinai. Lembra quando eles chegaram no Sinai? O que aconteceu lá? O Moisés ele sobe, né, para fazer a lei. Quando ele desce, o povo, chega uma ocasião que Deus quer falar com o povo, lembra? E aí o Sinai, Moisés, está todo mundo ali embaixo, acampado ali, e aí Deus vai se manifestar, e aí Deus se manifesta com trovões, com relâmpagos, com abalo. Aí o povo fala, não, a gente não quer. Vai você, Moisés. Você fala com ele, e aí depois, tudo que você falar com ele, tudo que Deus falar com você, você desce e passa para nós. Então, você vê que o povo, eles não estavam preparados ainda para ter esse relacionamento com Deus. O relacionamento que Deus queria, o relacionamento que Deus chamou o povo para ter. E aí Deus tem esse relacionamento com Moisés. E Deus, como Deus é um Deus que não desiste do seu povo, a intenção dele era o quê? Era pegar esse povo, libertar esse povo e morar no meio do seu povo. A partir do momento que Deus mora ali no meio do seu povo, esse povo começa a ter essa experiência com Deus. E hoje é lindo a gente ver tudo isso que a gente vai ver daqui para frente no Êxodo, principalmente essa história do tabernáculo, de como que Deus ele orienta para que se façam todas as coisas. A gente vai ver o tanto que Deus ele é organizado, e é por isso que nós precisamos ser organizados, porque nós servimos a um Deus organizado.
Então, a gente vê todo o cuidado de Deus, a organização de Deus, as instruções de Deus ali, Deus morando ali no meio do seu povo. E hoje? Hoje, o que acontece conosco nessa era da graça que nós vivemos? Hoje, Deus, a gente não chega assim no centro de São Paulo, na Praça da Sé, e tem ali um tabernáculo, né? Até que agora tem, né? Que tem lá a Universal, tem lá o Templo de Salomão, que tem a réplica do tabernáculo. Mas a gente não chega nos lugares e tem ali o tabernáculo e a gente fala, nossa, vamos orar aqui porque Deus mora aqui. Não. Hoje nós somos esse tabernáculo. Você consegue imaginar isso? Quando a gente... eu vou trazer umas fotos para vocês do tabernáculo para explicar para vocês direitinho como que era. O visual é bom que a gente grava, mas aquilo tudo, toda aquela glória, toda aquela espiritualidade, todo aquele poder. Você consegue se imaginar que hoje você anda na rua com tudo isso dentro de você? A gente esquece disso. Quando Deus chama esse povo, esse povo que eram 70, e hoje, depois, naquela época da saída do Egito, já eram 600 mil, Deus começa a imprimir neles uma identidade de nação de Deus, uma identidade de povo de Deus. E Deus imprimiu isso em nós também. Nós temos essa identidade, porque quando a gente vai lá em Hebreus, o que a gente vê lá em Hebreus? O que nós somos? Sacerdócio santo, nação santa, povo eleito de Deus. Não é isso que nós somos? E aonde está o tabernáculo? Em nós. Nós carregamos essa arca hoje para todos os lugares aonde nós vamos. E é por isso que nós temos que ter cuidado. Quando a Bíblia fala assim, que nós carregamos um tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse, gente? A arca do Senhor. Por quê? Nós somos o tabernáculo. Nós carregamos esse tesouro, apesar de nós somos vasos de barro, vasos frágeis. Por que nós somos comparados a vasos de barro? Para a gente saber que nós somos frágeis. Esses jarros aqui, se eu jogar no chão, não vai quebrar? Mas dentro desse vaso de barro, há algo precioso, algo incalculável, de valor inestimável. Não há valor que pague o que existe dentro desses vasos de barro. Dentro de mim e de você, existe algo inestimável, que é o poder de Deus, a arca do Senhor. Então, por onde você passar, a bênção de Deus está passando. Que nós possamos ser bênção de Deus em todos os lugares por onde nós andarmos. Viu? Em todos os lugares. Que a gente tenha o cuidado de não se contaminar com as coisas do mundo. Porque dentro do tabernáculo existia o quê? O Santo dos Santos. Lembra que o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. E ele entrava com os sinos amarrados no tornozelo e uma corda que ia até o lado de fora,
Porque enquanto ele estava ali dentro do Santos dos Santos, caminhando, fazendo os rituais, e os sininhos estavam tocando, é porque ele estava vivo. Por quê? Porque se eles parassem de ouvir o sino, eles puxavam a corda, porque eles iam puxar o sacerdote morto, porque não se podia tocar no Santo dos Santos em pecado. Ainda hoje é assim. Mesmo nós temos um advogado diante do Pai para interceder por nós. Mesmo que hoje a gente se arrependa e tenha Jesus Cristo, o Filho de Deus ali, falando: Pai, olha, quando não olha para ela, me vê nela. Sabe por que Deus se relaciona conosco? Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus. Porque se Ele olhasse para mim e para você e visse o pecado, Ele jamais poderia se aproximar nem de mim nem de você, porque Deus, Ele não se relaciona com o pecado. É por causa do sangue de Jesus que Deus se relaciona conosco. Então esse sacerdote, se ele estivesse em pecado, ele morria fulminado. E aí, quando parava o barulho do sininho, ele era puxado, morto para fora. Se ele estivesse sem pecado, ele fazia uma vez por ano. E hoje não. Hoje nós somos o tabernáculo, carregamos dentro de nós toda essa glória, toda ela. E às vezes a gente esquece disso. E a gente se contamina. Então, todas as vezes que a partir de hoje, que o Êxodo, que esse estudo do Êxodo, principalmente essa parte que nós vamos entrar, acho que na terceira aula, tudo sobre o tabernáculo, que a gente entenda quem somos nós. E como é importante a gente pedir, a gente orar pela nossa santificação, pela nossa purificação, para que esse tabernáculo que a gente carrega, esse tesouro que a gente carrega dentro desse vaso, dentro do vaso de barro, que ele seja mesmo algo de mais precioso que a gente tem dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém?